Silvia, teu microfone fechou. O microfone fechou, Bom, Silvia. boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dia 17 de agosto de 2025, estamos iniciando mais um estudo do NEP Alcione. A todos que estão aqui, a todos que irão assistir em momento oportuno, nossa gratidão. Vamos iniciar com a leitura. Deixa eu compartilhar. Com a leitura do texto Iluminemos o Santuário, de Emmanuel, que se encontra no livro Vinha de Luz. Iluminemos o santuário, pois nós somos um santuário do Deus vivo. Está em Paulo, segundo ao Coríntios 6, capítulo 16. Pois nós somos um santuário do Deus vivo. O esforço individual estabelece a necessária diferenciação entre as criaturas, mas a distribuição das oportunidades divinas é sempre a mesma para todos. Indiscriminadamente, todas as pessoas recebem possibilidades idênticas de crescimento mental e elevação ao campo superior da vida. Todos somos, pois, consoante a sentença de Paulo, santuários do Deus vivo. Apesar disso, inúmeras pessoas se declaram afastadas da luz eterna, deserdadas da fé, enquanto dispõem da saúde e do tesouro das possibilidades humanas. Fazem anedotário leve e irônico. Ao apagar das luzes terrestres, porém, inabilitados à movimentação no campo da fantasia, revoltam-se contra a divindade e precipitam-se em abismo de desespero. São companheiros invigilantes que ocupam o santuário do espírito com material inadequado, absorvidos pelas preocupações imediatistas da esfera inferior. Transformaram esperanças em ambições criminosas, expressões de confiança em fanatismo cego, aspirações do alto em interesses da zona mais baixa. Debalde se faz ouvir a palavra delicada e pura do Senhor no santuário interno, quando a criatura, obcecada pelas ilusões do plano físico, perde a faculdade de escutar. Entre os seus ouvidos e a sublime advertência erguem-se fronteiras espessas de egoísmo cristalizado e de viçosa aflição. E pouco a pouco, o Filho de Deus encarnado na Terra, de rico de ideias humanos e realizações transitórias, passa a condição de mendigo de luz e paz na velhice e na morte. O Senhor continua ensinando e amando, orientando e dirigindo, mas porque a surdez prossegue sempre, chegam a seu tempo as bombas renovadoras do sofrimento, convidando a mente desviada e obscura à descoberta dos valores que lhe são próprios, reintegrando-a no santuário de si mesma, para o reencontro sublime com a divindade. Emmanuel. Eu convido agora a minha querida Winnie para fazer a leitura. A leitura não, a nossa prece inicial. E possamos nos conectar com o alto, envolvidos que já estamos
com a espiritualidade amiga que nos ampara e nos inspira. Senhor Jesus, Mestre amado, eis-nos aqui. Graças à bondade divina, mais uma vez, agradecendo a oportunidade de aprender mais um pouco e refletir sobre as lições do nosso querido Paulo. Com certeza, advindas também do teu coração amoroso. Que possamos, Senhor, termos discernimento no entendimento de cada palavra que saiu do teu coração através do nosso irmão. E que possamos, igualmente, levarmos essas vibrações amorosas que aprendemos contigo, aonde quer que iremos, onde quer que possamos ir. Estender os nossos pensamentos também de uma forma amorosa a todos quantos necessitam de ti, como todos nós, mas em especial aos nossos irmãos que ainda não te conhecem. Dirigimos nossos pensamentos aos dirigentes de nações aqui evocados nas lembranças dos nossos irmãos, aos nossos irmãos enfermos da alma, a todos os que se encontram nos hospitais, nos presídios, pelas ruas. Nenhum está desamparado, sabemos. E contando sempre, Senhor, com a tua presença amiga que nos impulsiona para a frente, para o alto. Damos início a mais um estudo, a tua santa paz. Obrigada, Senhor. Que o teu nome seja louvado sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Deu para ouvir? Deu, perfeito. Eu coloquei o fone de ouvido. Então vamos lá. Obrigada pela oportunidade. Boa noite para quem chegou depois. Então sejam muito bem-vindos. Eu espero que todos estejam bem. Deixa eu compartilhar a nossa arte, que eu estou precisando colocar lá no nosso Insta. Para os que estão chegando agora, vocês estão vendo, né? Deixa eu colocar em modo. Para os que estão chegando. Ah, tá lá. Foi lá para a última. Para os que estão desde o começo do NEP Alcione, né? O NEP Alcione, ele começou cheio de flores. E a gente até tentou mudar, né? Mas aí acabou indo, né? Então, o NEP São Paulo, ele sempre tem flores. Cada versículo são flores. No começo a gente falou de mudar, mas acabou ficando. Então, sempre tem, todos os versículos acompanham flores. Então, nós estamos, não é versículo 20, é o versículo 19, tem um erro aqui. Paulo, nesse versículo, ele vem trazendo, né, que o corpo, né, e ele vem orientando em toda essa perícope que ele vem lembrando os irmãos de Corinto sobre o uso, a maneira correta de como usar o corpo e o propósito correto, né? E nessa passagem, ele vem lembrar algo que ele já tratou com que ele já tratou nessa carta
aos Coríntios, né? Ele lá no capítulo 3 sobre o corpo como um templo. E é isso que nós vamos ver nesse versículo de hoje. É o templo, o corpo como o templo. Então, na nossa arte de hoje, nós pegamos a Bíblia de Jerusalém. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que está em vós e que recebestes de Deus e que, portanto, não pertenceis a vós mesmos? Alguém está com alguma outra versão que queira ler? Eu estou com a do Peregrino também. Se alguém quiser ler alguma outra versão. A do Peregrino está assim: Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que recebeis de Deus e reside em vós, de modo que não vos pertenceis. Está praticamente igual. Alguém quer e Gente, não. alguém tá com um de Ferreira de Almeida aí? Porque o meu tá aqui, tem. Tô achando que tá tão diferente, assim. Começa assim, o 20. É o 20 de hoje, né? Ah, o Não, 19. é o 19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Então é isso. É, Tá. é esse. Esse é o versículo. Deixa eu ver aqui, se você quiser eu vejo aqui outro. Peraí. Se quiser ir, Silvinha, para não atrasar aqui, se tiver alguma Não, diferença, pode. a nota de rodapé também, né? Que aqui no, na de Genebra é bom porque as rodas de É, rodapé são a as sua de notas. Genebra tem bastante nota de rodapé, né? As que eu tenho não É, tem. peraí, eu já estou aqui em Coríntios. Vocês me desculpem, mas hoje foi um dia que eu não. Então, bora lá. Deixa eu pegar aqui. Você quer a parte que fala ou você já quer a nota de rodapé? Ela tem alguma palavra alguma coisa bem diferente ou algo que você acha que sai muito do contexto, ou se não, pode ir para a nota de rodapé. Ele nem tem aqui. A do 19 ele não tem. Ele tem a do. Ele tem tudo menos a do 19. Aí ele já pula para 7.1. Então, Né? Podemos ir. então alguém quer falar alguma coisa inicialmente? Algo que vem em mente? Bom, Paulo, Desculpa, ele, Silvinha, eu estava procurando aqui. Eu por tenho uma. favor. Boa noite, meninas. Eu tenho uma Ferreira de Almeida, que eu tenho uma relíquia, que ela é de 1960, e é a tradução que eu acho mais bonita. Então, no 6,19 está assim: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos. É bem parecido, só eu acho essa daqui mais romântica. É que nem a do Peregrino. Eu acho a do Peregrino ela também um tanto mais poética. Isso, essa palavra. É, eu Essa também minha está gosto. caindo aos pedaços, Silvinha. Imagina. É, Essa daqui foi. Ela nasceu quando eu nasci. Eu comprei num sebo há milhões de anos atrás. Então eu acho bonita essa tradução deles. bom.
Aí no 20 é assim, porque fostes comprado por preço, mas agora glorificai a Deus no vosso corpo. Bom, vamos lá. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Paulo, ele começa com esse ou não sabeis. Então, ele, como eu falei anteriormente, né? Ô, Silvinha, mil desculpas. Aqui achei, ó. Por favor, não Tá, tenho que seis desculpar. 19. Não, tá, achei aqui. Aqui é na área E de a tua Genebra, tá, câmera gente? fechou, Silvia. Desculpa, mas. Não? Aí foi. É, Abriu. Não. tá. Então, na nota de rodapé. É santuário do Espírito Santo. Paulo caracteriza o conceito de igreja como um novo templo onde Deus habita. Embora o cristão precise compreender o caráter pessoal do relacionamento com o Espírito Santo que habita nele, também é preciso lembrar que a ênfase da Escritura como um todo está na identidade corporativa do povo de Deus como templo santo e casa espiritual. É isso que ele fala. Ótimo. Então, Paulo, ele retoma, como eu havia falado, né, esse conceito do templo, algo que ele já havia ensinado, é algo que ele já havia retomado anteriormente aos coríntios. E como a gente já viu, né, e como lá no capítulo 3, como eu falei no começo, né? O capítulo 3 ele vem falar: não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, no entanto, né, a gente sabe que os irmãos de Corinto, eles mergulhados em disputas, nas vaidades e nos erros carnais, eles pareciam ter esquecidos essa verdade sagrada, né? E diante disso, Paulo não apenas os orienta, mas Paulo os convida a recordar com veemência, mas com ternura também essa identidade espiritual. É como se ele dissesse, né? Como podem não se lembrar disso? Como podem cometer esses erros, né? Com aquilo que é morada do espírito, com aquilo que é corpo, ou com aquilo que é sagrado. Então, essa pergunta que ele faz, ou não sabeis, não é apenas uma repreensão, mas é um chamado à consciência. Esse lembrar que o corpo é muito além dessa carne, é um templo vivo onde Deus ele deseja habitar. E nos tempos antigos, esse templo era um local mais do que sagrado na cidade. Em Jerusalém, o templo era um centro da fé. Era o lugar onde Deus abrigava entre os homens, especialmente no Santo dos Santos, né? Onde o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano para interceder pelo povo. E quando Paulo vem dizer, né, que o vosso corpo é o templo do Espírito, ele está transferindo esse. Os gatos estão aqui brigando, então não sei se vocês estão ouvindo. Eles estão transferindo esse centro de adoração do exterior para o interior do ser. Então, ele está tirando esse local externo e trazendo para o interior das pessoas. Então,
habitação de Deus, ela deixa de ser nesse, nessas estruturas físicas e, e vem tornar dentro do ser humano, dentro do espírito, dentro do homem. Isso quebra paradigmas religiosos, amplia essa espiritualidade e, e vai além dessas instituições e convoca e traz responsabilidades sagradas além do corpo, além de consciências. E por que Paulo faz todas essas analogias, né? Paulo ele faz essas analogias para combater esse costume de se, esse costume que os coríntios tinham de separar o corpo do espírito, que era uma herança daquele povo grego dualista que acreditavam que os prazeres carnais não afetavam espíritos, que não afetavam o espírito, né? E para ensinar aquele povo que aquela manifestação, que Deus deveria ser honrado, deveria ser cuidado e preservado como um altar vivo, como um templo vivo dentro dessas pessoas. Alguém quer comentar algo mais sobre esse versículo? Eu estava pensando aqui no que tu falou seja, relacionamento com o templo, né? O, o templo físico, lá o templo de Israel, era, no entendimento deles, o local de conexão com Deus. Então, eu acho que o entendimento da época é que você só se conectava com Deus lá dentro. Isso foi carregado ao longo da história da humanidade também, né? Achar que você só conecta com Deus dentro de um templo, de uma igreja, num local físico, né? Mas não traz para si. Sim, sim. Eu faço a conexão com Deus na hora que eu sou um espírito. Nós todos estamos mergulhados, é como estar num aquário, né? É tudo, nós todos fazemos parte do todo, da natureza. E por isso que lá tem a conversa de consciência, de inconsciente, consciência, mas agora não dá né, para a gente remendar. Mas é que a gente está mergulhado, nós estamos em Deus e nós, espírito, estamos conectados a Deus. Só que o espírito, naquele momento, está atrelado a um corpo físico para o seu desenvolvimento. E aí a gente, né? Aí, sim, interessante do conhecimento grego que achava que o corpo é uma coisa, o espírito é outra, e não vê o vínculo, a ligação forte que tem um com o outro, que aí a gente vai ver depois na frente. Bom, E eu trouxe esse pensador, esse exegético, exatamente para esse exegético, o David E. Garland, ele fala justamente isso, né? Lembrar-lhes que eles receberam o Espírito Santo de Deus, também os lembra da autoridade de Deus sobre suas vidas. E relembrar que eles abrigam o espírito significa que eles pecam não apenas contra seus próprios corpos quando praticam imoralidade sexual, mas também contra o Espírito Santo. Então, o Garland, ele vem também
corroborar nessa linha de pensamento de que somos morada do Espírito, que não pertencemos mais a nós mesmos. E essa é a essência de Paulo, né? De que Paulo vem nos ensinar, que ele vem trazer com clareza, que quando a gente tem essa clareza de que a gente abriga essa centelha divina, as nossas escolhas, elas deixam de ser apenas nossas. E quando a gente erra com o nosso corpo, não é uma simples falha humana, mas não é um erro contra um templo, mas é a gente rejeitar a vida que Deus deu para a gente, para o nosso corpo. Não é ferir apenas a nossa carne, mas é ferir a presença de Deus que habita em nós, essa presença silenciosa, essa presença amorosa, essa presença zelosa. Lembrar que a gente carrega o Espírito de Deus em nossa. O que que foi isso? Que bonitinho! Será que foi? A minha gata tá bem aqui na minha frente. Por isso que eu até liguei meu celular, eu tô olhando aqui para vocês. Eu não sei, ela tá bem aqui na minha frente, tá até me atrapalhando aqui. Então, lembrar que a gente carrega esse espírito de Deus em nosso ser é reconhecer que a gente não caminha sozinho. É que as nossas decisões elas ecoam nesse sagrado e que essa santidade do nosso corpo não é um fardo, é um chamado de amor. Então, errar contra o corpo é errar contra o nosso espírito. Então, então viver em reverência, viver em pureza, e entrega não é viver em santidade, mas é você se respeitar, é como acender uma luz, uma lâmpada dentro de um templo e deixar que a luz de Deus brilhe dentro de nós. Não só brilhar para nós, mas brilhar para todos ao nosso redor. É entender que corpo e espírito é um, é um. Oi, Denise, minha querida. Então, só complementando, né? É Jesus e agora Paulo trazendo o altar para dentro, não cultuando tanto o corpo externo. E aí, com relação ao corpo mesmo físico, não seria apenas pecar quando se fala da imoralidade sexual, sabe? É que a gente tem uma obrigação para cuidar da nossa saúde, desse corpo que nos foi emprestado, né? Então, cuida da saúde, entendeu? Da alimentação, não é isso? Do coração, não é isso? Das gorduras e tudo mais. Tem toda essa questão de saúde que a gente precisa cuidar do nosso corpo, até para a gente conseguir ter uma sobrevida melhor e de qualidade, sabe? Não apenas, né, somente nas questões sexuais, mas numa visão mais ampla de saúde mesmo. Isso é importante também a gente ressaltar. E eu gostei do que a Vera falou, né, que antigamente só se cultuava, né, a Deus dentro das instituições, não é? E devagar, então, Jesus vai mostrando que a gente vai fazer essa conexão com Deus em qualquer lugar, em qualquer momento, e não precisamos das instituições para fazermos isso. Era isso. É nesse ponto, ô Denise, a gente vê, nesse capítulo mesmo, Paulo vem falando, né? Já começa por aí. Nem tudo me convém, né?
Vem desse. Tudo me é permitido, mas nem tudo me é lícito, né? E justamente nisso, as nossas referências cruzadas, né? Quando a gente. Então, eu trouxe justamente as referências cruzadas, quando a gente. Paulo, ele não está introduzindo esse conceito novo do templo. Deus, ele habita em um templo, não é novo. Então, na verdade, quando Paulo ele traz esse conceito do templo, Deus, Deus ele sempre desejou habitar dentro do seu povo, né? E Paulo, como sendo com essas raízes judaicas profundas, essa formação grega dele, refinada, então ele traz esse símbolo do passado dele, no passado com essa realidade dele, e aí eu trouxe Deus mostrando que ele habitava em tendas. Então, em Êxodo, mostra Deus habitando em tendas. Em Êxodo, e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Então, para a gente começar a entender essa questão do templo, né? Dessa estrutura que a Vera trouxe, a Denise está reforçando, né? Então, primeiro, Deus pediu para construir uma tenda. E no deserto, né, Deus orientou Moisés a erguer um tabernáculo, a tenda sagrada, e onde a presença dele ficaria. E Paulo, ele vem deslocar essa presença para esse lugar do coração. E aí Levítico vem, né? Em Levítico, estabelecerei minha morada entre vós, e andarei entre vós, e serei o vosso povo, e vós serei o meu povo. Em Levítico, ele vem esse desejo de Deus, essa comunhão, e esse plano de Deus, né? Que ele não visita, ele vem habitar, né? E aí vem Salmos, né? Que tu me formastes o meu interior, tu me tecestes no ventre de minha mãe. Te louvo porque fui feito de modo tão admirável. Aqui Paulo ele resgata esse centro da sacralidade do corpo com essa para fundamentar essa ética, né, espiritual. E aí já vem trazendo essa questão, e aí o, já vem os profetas já trazendo essa questão, tirando um pouco de Deus dos templos e já fazendo Deus habitando nos espíritos, porém dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos. Então já começa a tirar Deus de dentro dos templos, para Paulo depois também e Jesus vir colocar Deus dentro do coração das pessoas. Mágida, minha querida. Eu confesso que esse profeta aqui eu não me lembro. Eu vim buscar porque para mim era Natã, que fala, né, para Davi sobre a construção do templo. Mas eu vou ler aqui porque tem muito a ver isso que a gente está falando, tá? O profeta Ageu foi quem alertou o povo de Israel a não se concentrar apenas na construção física do templo. Profeta, gente, mas também a priorizar a sua relação com Deus e a sua obediência aos seus mandamentos. Ele incentivou a reconstrução do templo, mas enfatizou que a bênção de Deus não viria apenas pela estrutura física, mas pela justiça e retidão do povo. Após o retorno do exílio babilônico, o povo de Israel começou a reconstruir o templo em Jerusalém, mas enfrentou muitos desafios e desânimo.
levando à interrupção da obra. Ageu e Zacarias foram os profetas que Deus levantou para encorajar o povo a retomar a construção. Tem uma parte aqui, ele fala aqui, ó, que Ageu confrontou. Está falando aqui que eu estou falando demais. Ageu confrontou Não, o quem povo que com a tá sua. falando que tá falando? A mensagem aqui, você já está passando de 4 minutos, tá bom. Ageu confrontou o povo com a sua negligência em relação à casa de Deus, questionando por que eles estavam tão ocupados com suas próprias casas, enquanto a casa de Deus permanecia em ruínas. Apesar de alertar sobre a prioridade espiritual, Ageu também incentivou o povo a retomar a obra do templo, mostrando que a construção física era um ato de obediência e fé. Transmitiu a promessa de Deus de que, se o povo voltasse a obedecer e a reconstruir o templo, a glória da nova casa seria maior do que a da antiga e a bênção de Deus seria derramada sobre eles. Ageu não disse para não construir o templo, mas sim para não se limitar, é o que a Vera estava falando, para não se limitar à construção física, lembrando ao povo que a verdadeira bênção de Deus viria através da obediência, retidão e prioridade espiritual. Os profetas, eles começaram a tirar um pouco, a desconstruir a questão do templo, né? Que o Antigo Testamento coloca como um santuário físico, aliança, né? No, nos templos. E aí depois vem João, né? Jesus, falando: o Espírito da Verdade habita convosco e estará entre vós, né? Na antiga aliança, o Cristo vem falar que o Senhor prometia habitar entre o povo, né? No tabernáculo do templo, mas em Cristo, né? Essa promessa ganha profundidade e interioridade, né? Deus já não apenas caminha entre nós, agora ele deseja habitar em nós, né? Então, os estudiosos do Antigo Testamento, especificamente da lei judaica, fala que não é habitar, é tabernacular, porque tabernacular. o tabernáculo é o É, movimento, é o é, que não fica, é o movimento. tabernacular, exatamente. Então, Jesus, quando ele promete esse Espírito da Verdade, né, ele acaba antecipando o que Paulo ele vem afirmar quando esse Espírito habita e permanece nos que o aceita, né? Aí Paulo ele vem falar em Romanos, em Coríntios 2 e em Gálatas, né? Também culmina em Gálatas, né? Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, né? Então são referências que a gente encontra no Novo Testamento, na Era Comum, né? Vós sois o templo de Deus vivente. Em Romanos, se habita em vós o Espírito daquele quem ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo vivificará também os vossos corpos mortais. E encontramos em André Luiz e Chico. No capítulo 37. Nesse capítulo, a gente encontra. Esse capítulo faz duas referências à passagem do capítulo 19 e do capítulo 20
de Coríntios, dessa passagem e da passagem da passagem do estudo a seguinte sobre o templo. E nós selecionamos esse trecho, compelindo-nos a reconhecer com o apóstolo Paulo que o nosso instrumento de manifestação, seja onde for, é templo da força divina, por intermédio do qual, associando corpo e alma, nos cabe a obrigação de aperfeiçoar-nos, aprimorando a vida na exaltação constante a Deus. Esse trecho é Uberaba, 18/6/58, está no livro Evolução em Dois Mundos. Então, nesse capítulo, né, André Luiz, ele vem aprofundar a análise de desencarnações precoces, especialmente desencarnações precoces na infância e na juventude. E são desencarnações que muitas vezes não se tratam de punições, mas de reparações, que muitas vezes são necessárias ao próprio espírito, baseadas em leis divinas que operam na nossa própria consciência. E muitos dos que desencarnam cedo o fazem como reencarnações expiatórias breves, decorrentes de suicídios ou de abusos cometidos em vidas anteriores. E tais casos, né, como alguns enforcamentos, afogamentos, intoxicações, vícios, traumas, geram graves desajustes no corpo espiritual, principalmente nos que acometem a mente, glândulas e sangue. E esses desequilíbrios, quando levam para novas encarnações, elas se manifestam em doenças físicas, doenças congênitas ou como morte prematuras. E nesse capítulo citam algumas, né? E André Luiz acaba esclarecendo que esses espíritos são frequentemente acolhidos por pais, por tutores, que também trazem débitos espirituais, especialmente também relacionados a problemas relacionados a vidas passadas. E que, cuidando dos filhos, cuidando um dos outros, acabam nesse caminho de regeneração, acabam traçando caminhos pelo amor, né? E o capítulo acaba nessa citação, reafirmando que o nosso corpo é um templo de força divina. Essa reafirmação de Paulo, que o nosso corpo é templo da força divina. Vera, minha querida. Muita coisa aí passa pela aquela coisinha de sempre, né? O orgulho. Quando a gente acha que eu sou esse corpo, eu tenho, é meu, eu faço o que eu quero, eu decido como é, como não é, eu aceito ou não aceito, e
essa é aqui a frase do texto, né? Que o nosso instrumento de manifestação não é que eu sou o corpo, eu sou eu, eu sou eu, e estou num instrumento de manifestação. E aí vem muitas vezes o orgulho, né? Eu não aceito o corpo que eu tenho, eu não gosto do meu corpo, está errado o meu corpo, né? Às vezes em questões de sexualidade, volto a dizer, a sexualidade é uma das energias, uma das forças mais poderosas no ser humano, né? E que, por outro lado, causam transtornos no mesmo nível, né? Porque é uma força criativa, criadora, e, ao mesmo tempo, ela não utilizada adequadamente, ela transforma em problemas, em sofrimentos, né? E passa muito pelo orgulho, passa muito pela pretensão de, de ter domínio sobre a sua vida. Temos responsabilidade, como a Denise alertou, preciso cuidar do meu corpo, preciso cuidar da minha saúde física, emocional, espiritual, porque hoje em dia, século XXI, não tem mais muito como negar essa realidade espiritual, seja o nome que deem, né? Cada um dá um nome, mas essa força divina que todos nós fazemos parte, estamos mergulhados nela, não dá para negar, a não ser quando se tem um orgulho exagerado que se acha o dono da coisa, né? O que está certo. Quem errou foi o universo. Eu estou certo, né? E aí passa pelo aprimoramento que às vezes a gente se recusa a fazer. Porque para eu aprimorar, eu preciso saber o que é que precisa ser aprimorado. Então eu tenho que olhar para mim, qual é o ponto que eu ainda não evoluí e que está causando sofrimento e que eu devo trabalhar. Mas aí passa o orgulho gritando: não, como assim? Eu não tenho defeitos, eu não preciso me aprimorar. E isso vai gerando um bolo. Depois, lá na frente, a gente vai falar do apego e libertação, né? Que a Joana veio trazer para a gente também. Bom, passei dos 4 minutos, mas Eu não sei onde que vocês estão vendo o tempo. Eu só se for no Para mim, computador ele da aparece máquina. aqui, é é muito que falou. engraçado. Ele fala, ele de azulzinho, ele fala assim: você já está passando do tempo de 4 minutos. Olha, É teu obsessor que está falando aí, viu? o, é, eu não é conteúdo espírita, mas é um conteúdo que está em alta. O vídeo do Felca. Eu já o seguia e ele fez uma denúncia sobre adultização. Quem não assistiu, por favor, assistam. Eu já o segui, então eu não estou fazendo nenhuma. é, ele é polêmico, ele faz vídeos críticos. E a Vera falou sobre aceitação do corpo, é sobre meninas, sobre crianças, meninas não, sobre crianças, que rede de pedofilia. E tem um caso de uma menina que logo já faz procedimentos estéticos, né? Então, essa não aceitação do corpo. Então, eu não vou entrar em detalhes, né?
Então, é isso, né? A pessoa não se aceita, né? Então, tem essa cultura do corpo perfeito, né? Então, assistam. Agora a gata também está até aqui na frente do. Então, assistam. Essa Adultização. questão, né, Silvinha, que você está falando, é uma coisa dos dias atuais que é impressionante, impressionante, impressionante. Eu fico pensando, né, essas meninas que se preocupam tanto com a estética, desde muito novas, mas muito novas. Começo assim com 17 anos, quando eu digo meninas, é porque são meninas com 17 anos com procedimentos não só estéticos de colocar isso, não, procedimentos invasivos. E aí, assim, se você começa com 17 anos, gente, com 25 elas estão achando que já estão num processo, com 30 elas já estão acreditando totalmente que estão numa decadência. Então, assim, não vem ao caso aqui eu dizer, mas algumas vezes eu peço para elas me mostrarem fotos delas antes. E aí, quando elas me mostram as fotos, me postam, né, as fotos como elas eram antes e como elas estão, vocês não acreditam. É impossível. Se elas entram num outro país, sem brincadeira, elas vão passar, porque não é possível de reconhecer. Então, assim, é uma incessante busca, né? É isso que a Verinha estava falando, né? De não aceitação e orgulho, mas eu acho que é mais do que isso. É uma busca de uma constantemente, assim, de que a imagem tem que proceder o ser, né? O que é que você passa tem que estar de uma forma ali, e ali, se você chega nesse nível, significa o quê? O que é que você está mandando para sua mente? Gente, isso aqui eu estou falando de doutrina, tá? Pode parecer que não, mas o que é que você manda para sua mente? Você manda para sua mente que aquilo que você busca é aquilo que está o tempo todo, é, eu vou falar uma coisa assim para parecer muito pesada, eu vou tentar mudar aqui a palavra, mas assim, é algo que até você, sem se dar conta, está se descartando, percebe? Então, se eu estou aqui e eu primeiro estou focando na minha imagem só, dali a pouco eu quero alterar isso profundamente. Então aquilo parte de mim, eu me vejo parte de mim, não me vejo todo. O ser integral, né, Verinha? De Joana de Angelis. E aí eu descarto, eu vou me descartando. Olha que grave. Eu vou me descartando, vou substituindo, vou me descartando. E aí, de tanto eu me descartar, eu vou me perdendo nessa história. E aí, quando eu vejo, aí volta, né? A essência vai se perdendo também, porque você não sabe mais aonde você se acha, onde você se encontra. Eu estou falando isso porque quando Paulo fala lá de Corinto, eu fico imaginando assim, nós estamos ali no século I, né? No século I. E aí existiam as 613 leis, mesmo que sejam as mosaicas, existiam. Como era uma mistura, como era um monte de gente, como a cidade de Corinto aquela, foi se perdendo também. Foram se perdendo ao longo, não estou questionando, tá? Estou só falando sobre isso. E Paulo, que tinha um grande amor, que Abigail e Gesiel, Estevão eram dali, né? O que ele deveria ter vivido assim de conflito para poder atestar e fazer com que eles não se perdessem tanto, né, da rota. O ser humano hoje está tão perdido de si, está causando um sofrimento coletivo. Não aceitam a própria sexualidade, o corpo que tem, não aceitam a idade, não aceitam o nariz, não aceita ser gordo, ser magro. Há uma
um grande número, não são todos, há um grande número de pessoas em extremo sofrimento por não aceitar estar encarnado. Esse é o problema. Não aceitam a encarnação, a vida que tem. Seja a questão, a família que tem, não aceitam. Não aceita, reluta. E isso vem causando um monte de coisa, né, que vai sendo maquiado, né, que traz um comportamento, o nível de revolta do espírito, daquele ser. Isso tudo é maquiagem. Mudar a cor dos cabelos, mudar isso, mudar aquilo, magro, ruim, sei lá, botar botox, fazer um monte de coisa que existe hoje em dia, é maquiagem. É maquiagem para esconder aquilo que eu não quero ser, não aceita. É uma revolta contra Deus. Uma revolta que, para mim, assim, às vezes, isso é uma coisa que a gente escuta muito, né? Deus, a gente fala muito Deus como se fosse uma pessoa que está lá e que quer, que não quer, que Deus é tudo, é a vida, é todo um sistema natural. E aí nós estamos inseridos nisso. Mas a gente se revolta com a nossa, exatamente, gera um vazio existencial, que é um dos mega problemas que nós temos hoje em dia na sociedade. É essa revolta, é falta de compreender a vida como todo, de compreender o ser como um ser integral. Mas a gente Então, mas até isso essa está questão de muito sério. vazio. Então, mas essa questão de vazio existencial, para mim, não tem vazio existencial. Para mim, no lugar onde a pessoa se Tem sente perdido vazia, existencial. no lugar onde a pessoa se sente vazia, é porque ali ela colocou algo que, em verdade, ela sabe que está gerando perturbação. E aí ela acredita, porque o propósito é igual, o propósito deixou de existir dentro de si. Não existe mais o para quê, não existe. A D quer falar, vai D. Não, eu estava aqui pensando, é o seguinte, hoje nós estamos assim, a situação parece que está se agravando, entendeu? E aí? Às vezes eu fico pensando que essas almas mesmo, esses espíritos, precisam passar por isso para chegar realmente no fundo do poço, para poder um dia se reerguer, não é? Porque, entendeu? É um dia elas vão ter que se esgotar e um dia vão ter que encontrar Deus. Esse é o momento, isso faz parte da regeneração. E que esses espíritos estão aqui para isso, esgotar a sua materialidade. E vão indo, e vão, e vão, e vão. E um dia vão ter que reverter seu processo. Eu fico pensando qual o futuro desse povo. Está cada vez mais Tudo explícito, perdido. cada vez pior. Aham. Assim que eu penso. Que isso é necessário para o processo da regeneração do planeta. Não sei, uma Ou ideia. vai pelo amor ou pela dor, né? Então, você vai até o fundo do Uhum. poço. Você se esgota. Esse, uhum. Igual um espírito obsessor. Você se esgota. Quando você se esgotar, você vai, cansei. Vou procurar outro caminho. Porque só pode ser isso. Eles estão, de alguma forma, não Mas atrasando a evolução do planeta, mas está no processo, porque eles precisam se regenerar. Não são todos, mas acho, de uma grande maioria. acho que se a gente deixar, a gente fala, 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 se vier posta, vai postando um negócio aí, eu ia falar, mas vou falar, mas não, gata, pode ir aí. É muito mais rico a contribuição de vocês. É, é muito mais rico.
Às vezes eu. E a minha gata tá querendo carinho aqui, tá até me mordendo para querer carinho. É, é mais rico. Eu passei justamente para não falar que Mas ó, eu só. o seu slide anterior diz exatamente isso É, que eu comentei. é, Entendeu? Chega uma hora que você vai se esgotar, que você vai se encontrar. As é pessoas não com vão a ficar educação. eternamente perdidas nessa, perdeu o seu próprio ser. Você vai precisar voltar aí se ligar aos seus verdadeiros propósitos espirituais. Uma hora você vai ter que se ligar. Se não for nessa, é na próxima. Mas tem no Evangelho uma passagem que diz o seguinte: eu vou combinar duas, que ele fala o seguinte: Ah, a vossa era é a era da tecnologia. uhum. E ele também fala assim: pela iniquidade muitos corações esfriarão. Desviaram. Tá certo? Isso. Então Certo. vamos pensar assim, ó. Vamos pensar que essas gerações que estão vindo aí, já tem um tempinho, Uhum. eles estão cada vez mais. Aí sim, ó, a gente estava falando do vazio, que eu não acredito que exista vazio. Resposta de Emmanuel na questão 219 do livro Consolador, que eu sempre repito para vocês. Diga lá, deixa eu. Não, peraí, deixa eu só ver aqui do João, Eliane. Depois eu leio aí a sua, o que o João fala aqui. Posso ler, Silvio? Deve, por favor. Tá. Todavia, para a iluminação do íntimo, só tendes no mundo o Evangelho do Senhor, que nenhum roteiro doutrinário poderá ultrapassar. Uhum. Aliás, o Espiritismo e seus valores cristãos não possuem finalidade maior que a de restaurar a verdade evangélica para os Uhum. corações desesperados e descrentes no mundo. Uhum. Mas a obra definitiva do Espiritismo é a da edificação da consciência profunda no Evangelho de Jesus Cristo. Só o trabalho de autoevangelização, porém, é firme e imperecível. Só o esforço individual no Evangelho de Jesus pode iluminar, engrandecer e redimir o espírito, porquanto, depois de vossa edificação com o exemplo do Mestre, alcançareis aquela verdade que vos fará livres. Oh, coisa extraordinária. Pois então, Eliane, então, o que é que acontece, né? A gente estava falando agora da iniquidade. Essas novas gerações, elas estão muito conectadas à tecnologia, mas tem uma característica que é preocupante. É uma tecnologia fria e solitária no que diz respeito à conexão. E a gente está falando de questões endêmicas disso, porque a gente está falando dessas gerações que tem, né? Então, a gente tem que se preocupar, sim. A gente tem que se preocupar. Em reuniões mediúnicas tem vindo muito, 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 muito mesmo. O que acontece com eles nesses momentos que eles se perdem ali, seja no celular, aonde que eles vão entrando e vão entrando e vão entrando. Então, esses espíritos clamam muito E por principalmente a gente tem que se ajuda. preocupar com essas crianças que têm entrado, têm se conectado cada vez mais cedo na tecnologia, A gente, principalmente. a gente faz a nossa parte, mesmo em reunião mediúnica, mas é o processo. Nós não somos a total solução. A gente ajuda muitos, orientando também os pais. Mas eu ainda vejo como um processo mesmo, É. dentro da Mas você vê, regeneração do né? planeta. Em processos de iniquidade, muitos Uhum. corações se esfriarão. Meu Porque Deus. tem as Ah, falanges realmente de obsessores e eles pegam assim milhares de jovens. Aí você vai tratando, mas é muita coisa, é muita gente. Eu acho que faz parte do processo de regeneração da Terra. Interessante isso. nesse tempo, bora lá. Então, Mateus 24, é bom que a nossa bibliografia aqui é João. Mateus 24, 10, 13, reforçando, enfim.
Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nossa, chega a dói o coração. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Ai, que consolo, ainda bem que Jesus que falou isso pra gente, né, gente? Então tá tudo certo, vamos confiar que isso esse momento chega para todos nós. Mas aí ele fala, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas esse é aquele que encontrou o caminho. E tem muitos que ainda não encontraram seus caminhos. Ou que retornaram, na verdade, retornamos, né? Encontrar a gente já encontrou, a gente só se nós desviou, a encontramos, gente mas retorna, né? muitos ainda não encontraram. Então nós vamos conseguir perseverar, porque a gente já encontrou o caminho de Jesus. Muitos estão em busca, estão E aí. como é difícil permanecer no meio do caminho, né? Não é? Muitos estão aí, se descompensaram, estão dando valor à matéria, à presença física, ao Instagram, a uma felicidade que não existe, materializada, né? Em fotos com bebida, né? Em fotos em academia, enfim, estão aí. Uma hora eles vão se encontrar. Tem mais? O João está falando aqui para juntar Mateus 24:10 e com a resposta de Emmanuel no Consolador, né, João? E você já vai ter a ideia de onde o caminho começa. Então, assim, a gente pode citar mais uma coisa, gente. Vou citar porque ele está na sala. Ou então ele fala. João, fale aí como é que a gente tem que começar o dia e terminar o dia. Diga aí. Ele estava com dor de garganta igual a mim. Mateus 7. Começamos com Mateus 7. Ele está com a garganta ruim. Sim. Então vai lá, ó. Ele diz assim, ó, pra gente que João, né, fala pra gente que um ótimo jeito de começar o dia com Mateus 7 e terminar com Santo Agostinho, não é isso? Ou é com o Tiago? Santo Agostinho é para fazer o check-up, né? Agostinho, no final desse. Mas ele falou de Tiago também conosco. Comece o dia meditando Mateus 7. É só uma dica, tá, gente? Eu estou aqui fazendo uma. Enfim, aí é isso. E termine com a 919 do Livro dos Espíritos. Então, João, depois coloca lá no WhatsApp, para quem não sabe, o que é o Mateus 7. Coloca a questão, coloca direitinho, passo a passo para gente. Perfeito? É, o capítulo de Tiago, sim. Bom, apego e libertação. Da mesma forma, sentimentos perturbadores e paixões dissolventes que te preenchem os espaços emocionais, aturdindo-te e impossibilitando-te o crescimento interior, vigem enquanto são sustentados pela mente em desalinho, se foram considerados como peso injustificável, logo se diluem cedendo o campo a ideias felizes e a aspirações libertadoras. Joana, Verinha, É o que a gente estava falando, né? É o apego, né? O apego a isso, aquilo outro, inclusive ao corpo, a gente já precisa exercitar o desapego, né? Ele é temporário, ele é emprestado, ele é uma ferramenta momentânea e que ela é uma ferramenta de acordo com a minha necessidade, né? De acordo com a etapa que eu preciso enfrentar agora. Então, a gente, eu espírito, né? Tenho sentimentos perturbadores, paixões que não são do corpo, elas são do espírito e que vão agredindo o corpo, né?
Hoje em dia, a sexualidade desenfreada, como estavam falando do caso da infantilidade, né? Adulterização das crianças e tantas outras coisas, tem exemplo monstro que vão impactando no meu corpo. E esses comportamentos são do espírito, eles são meus, que impactam no corpo. E aí a gente tem a tela seguinte, né? O Silvio, se consegue passar, que é do mesmo texto da Joana, apego e libertação, né? O corpo físico é máquina sublime que a divindade empresta ao espírito, que o espírito a organiza conforme a necessidade da evolução, a fim de desenvolver os preciosos recursos morais que lhe dormem no imo. Porque todo espírito, todos nós, somos diamantes brutos. Lá no fundo, gente, nós somos criação de Deus. Então, nós não podemos ser porcaria. Uhum. Não é qualquer coisa. Nós somos só filhos de Deus. Uhum. Precisamos ter consciência disso. Não orgulho, né? Mas consciência. E cuidar de toda etapa que vem para o meu crescimento. Trabalhar o apego, trabalhar o desapego. Uhum. Né? Quando eu desapego desse orgulho, dessa pretensão de que o corpo tem que ser maravilhoso, lindo, perfeito, né? Que é aquela mágica que eu estava falando, se eu desapego, eu chego à libertação, a esse sentimento de tranquilidade, de aceite do corpo, da situação, do momento em que eu estou. Tudo está certo na hora certa, tudo passa e a gente vai burilando essa pedra bruta que hoje a gente aparenta até se transformar num diamante, até se transformar numa pedra preciosa. Está lá dentro da gente. Nós temos esses recursos. Agora, precisamos enfrentar. É aquela. Para eu melhorar, o que eu tenho que melhorar? O que eu tenho que trabalhar? E aí nós vamos nos burilando para desenvolver e chegar à nossa própria libertação, né? Ponto. Alguém quer continuar? Falar alguma coisa? Tem uma fala agora que saiu no G1 que fala mais ou menos aquilo que nós estamos comentando agora, sobre que o Felca declarou, ó, estou fazendo algo mais importante do que eu e não vou parar. Olha só, é tudo isso que nós estamos comentando. Muito bem. Gratidão, meus queridos. Deixa eu fechar meu WhatsApp aqui que tá dando. WhatsApp não, meu Zoom. Ah, era o. Deixa eu interromper o compartilhamento. Considerações finais. Considerações finais. Então, hoje Temos muito o que fazer ainda, né? Para evoluir. temos, Mas estamos no caminho, temos, porque hoje nós somos melhores do que fomos há sem dúvida, muitas encarnações atrás. sem É dúvida, melhor deixar quieto, né? sem dúvida alguma. É uma tomada de consciência já, né, que a gente já tem, né? Às vezes está ligada na tomada, a gente às vezes está ligado na tomada, nessa nossa
consciência, às vezes a gente tira da tomada, às vezes a gente está no 120, a nossa consciência, às vezes a gente liga no 220, às vezes cai nossa energia, mas a gente já está com a nossa consciência ligada, né? Isso é o que importa, né? E a gente já sabe que nós somos templos, né? Que nós abrigamos o Espírito, a centelha divina, e que essa afirmação de Paulo já está atravessando séculos com essa força desse chamado divino e que o corpo, ele não é só um corpo, né? Que ele carrega o sagrado, né? E é um lugar que habita o sagrado. É um espaço onde o Espírito de Deus mora, né? Onde o Espírito Santo, né? Como Paulo traz, né? E então que essa meditação, né? Que esses versículos possam ainda mais ficar enraizados em nós e que a gente possa, principalmente, não é só a prostituição, não é só qualquer culto ao corpo, né? Qualquer excesso, qualquer abusos que a gente possa encarar como lembrar, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, né? Lembrar que nós estamos aqui de passagem, que esse corpo, do jeito que ele foi me concedido por Deus e que tudo tem um porquê, né? Mais alguma consideração? Senão a Mágida vai fazer a nossa prece. Eu esqueci de contar, eu não sei se a Mágida está na coordenação também do nosso, né? Porque Alcione é uma mãe, né? Então a Mágida está na coordenação do Alcione também. Sabe aquela que é sexta suplente da suplente? Talvez ali eu me encontre, né? Ah, Mas tá. tá de Apesar, parabéns, tá de parabéns. apesar de falar dessa. Então, vamos lá para a nossa oração. Essa oração ela é muito, eu acho linda, né? Então, eu queria compartilhar hoje, que eu acho que. Senhor Jesus, quando me chames a doar algo do que tenha ou do que eu seja, se não puder oferecer o muito que devo, auxilia-me a entregar o pouco do que disponho. Se eu não tiver essa ou aquela migalha de recursos materiais em favor dos companheiros em penúria, concede-me forças para dedicar-lhes algum momento de trabalho sem qualquer ideia de recompensa. Entretanto, Senhor, se o tempo vier a faltar-me para isso, ajuda-me a falar no apoio aos irmãos que sofrem, a boa palavra que indique a senda do bem. Se isso ainda não me for possível, guarda-me o silêncio na prece endereçada a teu infinito amor, a rogar-te intercessão e socorro, porque através da prece enviar-nos-ás alguém que me substitua e que fará pelos outros muito mais e melhor. Que assim seja. Assim seja. Abençoada semana para todos.